sistema tributário brasileiro é complexo, não funciona bem e é caro. Na avaliação da CNI, ele não contribui para o aumento da competitividade do setor produtivo, prejudica o ambiente de negócios e o crescimento da economia. Os altos custos dos tributos são uma das maiores causas da ineficiência do país. O desenvolvimento do Brasil exige uma ampla revisão do regime de cobrança de impostos, contribuições e taxas. Sem esse passo decisivo, será muito difícil conseguirmos consolidar o crescimento vigoroso e duradouro da economia. Sobre esse assunto, eu converso com o diretor do Centro de Cidadania Fiscal, o economista Bernard Api, que está na luta pela reforma tributária há pelo menos 10 anos, quando ocupou a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado, João, pelo convite. Qual seria o principal problema do sistema tributário brasileiro? O sistema tributário brasileiro não tem um problema, tem muitos problemas. Primeiro problema, o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo e isso acaba gerando um custo muito alto para as empresas para pagar imposto. Não é nem o custo do imposto, é o custo de pagar imposto, da burocracia. Ele gera muito contencioso. O Brasil provavelmente é o campeão mundial em contencioso tributário. A nossa estimativa é que tem algo entre 2 trilhões e 2 trilhões e meio de reais de contencioso tributário hoje no Brasil. É o segundo problema. Terceiro problema, o sistema tributário brasileiro, por conta de falhas que ele tem, ele é muito pouco progressivo. Dependendo da análise que você faz, ele é regressivo, ou seja, nós temos uma situação em que temos uma grande desigualdade de renda no Brasil e, no entanto, as pessoas ricas no Brasil, em algumas análises, pagam menos impostos que as pobres, em outras pagam a mesma quantidade, quando deveriam pagar mais. E nós temos um quarto problema, que é o fato de que o sistema tributário brasileiro reduz muito a produtividade do Brasil. O Brasil produz menos do que poderia produzir, todo brasileiro consome menos do que poderia consumir porque o sistema tributário é ruim em termos de qualidade. E, por fim, o sistema tributário brasileiro prejudica a competitividade da economia porque nós exportamos impostos que nós não deveríamos exportar e porque nós estamos tributando os investimentos quando nós não deveríamos estar tributando. Já que o senhor falou da produtividade e dos produtos brasileiros, de que forma esse sistema tributário complexo afeta a competitividade dos produtos brasileiros? O senhor pode dar algum exemplo, por favor? Eu vou dar um exemplo. A maior parte dos países do mundo tributa bens e serviços através do que a gente chama de Imposto sobre Valor Adicionado, o IVA. O IVA, na verdade, é um imposto sobre consumo. Ele desonera completamente exportações e desonera completamente investimentos. No Brasil, em vez de ter um IVA, como todos os países, nós temos 5 tributos sobre bens e serviços. PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI. E esses tributos são cheios de falhas. Então, por exemplo, quando você tem o ICMS, uma parte daquilo que você compra não gera crédito. Então, na hora que você está dizendo que está desonerando a exportação, que a exportação sai do Brasil com a alíquota zero, na verdade tem um imposto que você pagou na cadeia que você não está recuperando e que está onerando aquela exportação. A mesma coisa acontece no caso do PIS/COFINS, a mesma coisa acontece no caso do ISS, que é um imposto que você paga e não recupera o crédito. E no final, quando você soma tudo isso, a gente está exportando muito imposto, o que faz com que a produção nacional seja pouco competitiva no exterior e o que faz com que a produção nacional no Brasil seja mais cara, mais tributada do que o importado. E isso é um problema. E esse mesmo problema acaba afetando o investimento. Eu, na verdade, estou tributando o investimento, quando, na verdade, a gente deveria não tributar o investimento, porque a hora que você investe mais, a economia cresce mais e aumenta a renda e aumenta a capacidade de consumo do país. Diante desses gargalos tributários, qual seria, na opinião do senhor, a reforma tributária adequada? A ampla reforma ou apenas a gradual? A nossa posição no Centro de Cidadania Fiscal é que o Brasil precisa de uma reforma tributária ampla. O motivo é que uma boa parte dos problemas que tem no Brasil é estrutural. Ele decorre do fato de que, como eu falei, os outros países têm um IVA que incide sobre todos os bens e todos os serviços. Aqui no Brasil eu fragmentei. O ICMS incide sobre mercadorias e serviços de transporte e comunicação e o ISS incide sobre os outros serviços. A hora que eu fiz essa fragmentação, eu automaticamente não consigo juntar um com o outro e eu vou ter uma incidência cumulativa que prejudica a competitividade da economia brasileira. No Brasil nós temos o IPI, que é um imposto que acaba na saída da indústria. E você não consegue definir onde é que acaba a indústria e onde começa a comercialização. Isso dá um baita de um contencioso entre as empresas e o fisco. Então tem problemas no Brasil que são estruturais. Para resolver esses problemas você tem que trocar o sistema tributário. O que nós estamos propondo no Centro de Cidadania Fiscal
é substituir esses 5 tributos que eu falei por um único imposto do tipo IVA, que a gente está chamando de Imposto sobre Bens e Serviços, e fazer uma transição de 10 anos do sistema tributário atual para esse novo sistema tributário. Como é que seria essa transição? A gente criaria um imposto novo com uma alíquota baixinha de 1%, operaria 2 anos para testar, e depois a gente faria uma redução gradual das todas as alíquotas dos tributos atuais e um aumento gradual da alíquota do imposto novo, e no final dessa transição a gente teria um outro sistema tributário no Brasil. E todos esses tributos atuais seriam extintos.